Agora a gente vai falar de um outro assunto, gente. Olha só, deixa o like de vocês, tá? Por quê? Aqui, gente, tá o negócio aqui fora. Agora o nome da vez que tá, né? Aí, um nome polêmico que tá sendo alvo é o nome da GK. É a pessoa da GK. Vocês devem ter ouvido falar que a GK ela foi internada, tá? Isso foi ontem. Depois daquela fala do Porchat, depois que houve toda aquela situação, a GK parece, você já deve ter ouvido falar, mas eu vou aqui lembrar para quem já ouviu falar. A GK ela foi internada, tá? Ontem, terça-feira. E inclusive essa notícia foi falada pelo próprio Léo Dias, que teve essa informação de que ela tinha sido internada, de que ela estava sendo medicada e tal, e que inclusive teria saído uma ambulância da casa dela e não sei o que, tal, tititi. Só que a assessoria da GK informou sobre o estado de saúde da GK, tá? Atualizou aí o povo sobre o estado de saúde da GK. A GK que vem sendo aí alvo de muitas críticas. Tudo começou lá no Porchat, com o Porchat, lá nos Melhores do Ano da Globo, que falou, que disse que aquela piada que vocês sabem, eu não vou ficar repetindo aqui pra ficar aquela coisa, né? Pelo amor de Deus. Vocês sabem, né? Tudo começou com o Porchat. E a partir daí, GK parece que passou mal, não aguentou, foi internada e tal. Mas a assessoria dela falou que ela teve uma indisposição, não foi levada ao hospital de ambulância, está totalmente lúcida, já foi medicada, passou a noite no hospital, passará a noite no hospital, no caso ontem, né? E para ser monitorada. Ok, vamos lá. Por quê? Porque a GK ela tá nos assuntos mais falados. Porque depois que o Porchat se pronunciou, falou aquela piada, né? E depois veio se pronunciando sobre a GK, muitas outras pessoas também resolveram dar o ar da graça. Tomaram coragem, não sei, ou estão aproveitando aí, né, o momento. E também estão criticando a GK. Uma dessas pessoas que está criticando a GK, que fez uma crítica contra a GK, é um funcionário da Globo. Um dos funcionários da Globo, um professor de dança, que participa ali... Desculpa, meu povo. Participa ali da Dança dos Famosos, tá? Do Domingão com o Hulk. Esse professor de dança que se chama... Sim, que se chama Rodrigo Thomas. Gente, eu vou te dizer, soltar o formigueiro, que todo mundo agora tá falando da GK, tá? Esse professor de dança, ele colocou uma mensagem na rede social dele, falando algo da GK. Ele que foi um coreógrafo da GK, quando a GK participou lá da Dança dos Famosos, tá? Ele foi um professor dela, ele fez a coreografia, ensinou ela a coreografia e tudo mais. Isso aconteceu em 2021. E agora ele se manifestou contra a GK, aproveitou o embalo, que tá todo mundo criticando a GK, que o Porchat falou da GK, e ele também veio a público falar algo da GK. E eu vou mostrar aqui para vocês, porque essa história é longa, tá, gente? Vamos lá. Olha o que ele disse. Rodrigo Thomas. Ele disse o seguinte: nunca falei abertamente sobre o assunto GK, mas já está acontecendo naturalmente. E outras pessoas estão mostrando quem ela é. Pois é. Obrigado, Porchat, por falar um quinto do que GK é de verdade. Tive o prazer de conhecer e conviver até mesmo em sua casa, com a pior ser humana que já pude conhecer. É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Sim, ela é tudo isso que ele falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela. E vocês não têm ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente. Mas é isso aí. Foi o que ele disse na rede social dele. E vamos lá, meu povo. Vamos lá.
Porque, para quem não sabe, a GK desativou a conta dela do Twitter. Tem até uma imagem que eu mandei para você. A conta dela do Twitter não existe mais, está desativada. Depois dessa... tudo isso que está acontecendo aí com ela, ela resolveu desativar a sua conta. Por fim, não tem mais conta no Twitter. E volta para cá porque vamos continuar falando do Rodrigo Thomas, que soltou essa aí, né, que a gente acabou de ler aqui. Gente, foi... olha, o que ele falou da GK é gravíssimo. Pior ser humano que ele conheceu. Aí vem pra cá, porque olha só, gente, essa história dele com a GK é antiga. Começou lá na Dança dos Famosos, tá? Quando ele ensinou a GK a coreografia, aquela dança toda que ela teve que apresentar na época e tal. E de acordo com a coluna Splash Wall, ela entrou em contato com a coluna, tá? Splash Wall. Entrou em contato com algumas pessoas da produção do Dança dos Famosos. Lá do Domingão com o Hulk. E essas pessoas, algumas dessas pessoas que fazem parte dessa produção aí, eles revelaram o motivo que fez com que esse professor, Rodrigo Thomas, resolvesse agora se pronunciar contra a GK. Então eles foram a fundo, tá? A coluna aí do Splash resolveu ir a fundo mesmo e saber por que esse professor, esse Rodrigo Thomas, de repente se pronunciou nas redes sociais, detonando a GK, falando que ela é o pior ser humano que ele já conheceu. E aí a gente vai saber por que ele falou isso. Vamos lá comigo, porque de acordo com o Splash, e que adquiriram essas informações aí de algumas pessoas que fazem parte da produção lá, né, do Dança dos Famosos, olha só o que essas pessoas informaram para o Splash Wall a respeito dessa situação aí. Na primeira semana, ela deu um piti. Então, essas pessoas estão se referindo a GK e ao professor lá na Dança dos Famosos, quando ele ensinou ela a dançar, a fazer as danças que tinha que fazer na época. E aí ela disse o seguinte, aqui, essas pessoas da produção. Na primeira semana, ela deu um piti. Na segunda, uma crise de choro. Na terceira em diante, ela virou um problema a ponto de ninguém querer conviver com a dona do personagem. Até botou entre aspas. Na frente das câmeras, ela era metida a engraçada. Mas nos bastidores, era terrível com a equipe. Olha só o que algumas pessoas estão falando da GK. Que não se... não colocaram, não era para botar o nome das pessoas não, tá, gente? É tudo anônimo. Tá bom? Então, assim, de acordo com essas pessoas que fazem parte da produção lá da Globo, né, do Dança dos Famosos, a GK teria faltado a ensaios da Dança dos Famosos. Algo que é muito difícil de acontecer, tá? Porque a dança é muito difícil, então dificilmente alguém falta aos ensaios. Mas ela faltava. Chegava sempre atrasada. Brigava com as pessoas da produção. E aí... o relato continua. Olha só o que falaram. O professor dela chegou a mandar um atestado para não ter que dançar com a GK. Ela era evitada pelo mundo todo, por todo mundo. Ela era evitada por todo mundo. Foi o que algumas pessoas relataram a respeito da GK. Essas pessoas que fazem parte da produção, tá? Dança dos Famosos. Gente, não acaba por aí não, tá? Não acaba por aí não. Porque esse professor, Rodrigo Thomas, de acordo com as pessoas da produção, ele era tratado aos gritos pela GK. Que demonstrava não ter um pingo de paciência com ele, né? Que era o coreógrafo. Bom, os relatos são muitos, né, gente? Ou seja, a GK, ela não tem uma boa imagem, né? Perante, inclusive, amigos, funcionários. Tanto que os amigos dela, até o momento, nós não tivemos nenhuma publicação de um amigo dela entrando aí para defender ela. Não tivemos. Não tivemos. Tá? Sendo que, vamos lá, que a GK... há alguns anos atrás, há muito tempo atrás,
a GK, ela publicava algumas coisas no Twitter, e isso pode ser aí um dos motivos dela ter, voltando aqui rapidamente, ter desativado a conta dela do Twitter, tá? Porque agora veio à tona um monte de Twitter da GK, Twitters antigos, lá de anos atrás. As pessoas estão pegando essas mensagens dela antigas e republicando mensagens de cunho nazista, racista e até gordofóbicos. Meu Deus. Nossa, tá canceladíssimo, né? É. Então essas publicações que foram feitas em 2011, gente, lá atrás, estão sendo desenterradas. E o público está todo mundo colocando aí de volta. E por isso a GK talvez não tenha tido outro jeito a não ser desativar o Twitter dela. Só para dizer aqui, uma das publicações que a GK falou lá atrás, lá em 2011, que ela teria escrito, né, de acordo aí com o Em-Off, que também publicou isso, também essas informações estão lá no Em-Off, eles publicaram essas mensagens que ela falou na época, lá no Em-Off, e tá assim, ó, uma das mensagens: não quero nem ser maldosa. Mas daí vem a bonitinha, gorda e quadrada, usando um vestido colado e de listras, enfraquecendo meus votos de bondade. Então isso aí teria sido uma mensagem, né, no Twitter que a GK teria publicado em 2011, que o público está trazendo de volta. Em outra publicação, escrita naquele mesmo ano, uma outra mensagem, tá? Suposta mensagem da GK, continha um cunho racista, e outros ali, cunho nazistas até. A de cunho nazista, gente, tá assim, ó. Gente que me trata como se eu fosse uma pessoa paciente. Cadê os campos de concentração nazistas quando eu mais preciso deles? Teria escrito ela na época. Isso há mais de 11 anos atrás. Então, assim, a internet tá desenterrando algumas coisas. E de acordo com tudo isso, toda essa polêmica, todo esse caos que tá acontecendo, foi decidido aí pela GK desativar a conta dela no Twitter, tá? E ficar sem conta.